Antes de começar essa aula, eu quero te convidar para minha promoção de Black Friday, cara. A promoção dos meus cursos online, a maior promoção que eu vou fazer na vida para os meus cursos online, cara. Se você quiser aprender Construct profissionalmente, participa lá da promoção. É só você clicar no link do card ou na descrição para entrar no grupo do WhatsApp, que é lá que vai acontecer a promoção. Vai ser essa semana, então eu recomendo que você entre no grupo agora, para não ficar de fora dessa, beleza? Vamos pro vídeo então. Depois que a gente fez na aula de hoje, a gente pode tocar nas cartas, elas têm um highlightzinho, um efeito de estar em ênfase, né? Você pode clicar nela e arrastar pelo campo, você soltando ela, ela é usada, basicamente, e você reajusta as cartas na sua mão para ter tudo certinho aqui, ó, alinhadinho, bonitinho, até que você fique sem cartas. E aí, tudo certo? Você viu aí no começo o resultado dessa aula? Eu vou fazer um card game, mas a parte principal que a gente vai fazer nesse vídeo, que é o que vai dar tempo de fazer nessa aula, é a parte das cartas na sua mão. Você vê as cartas na sua mão, você poder interagir com elas, selecionar elas, colocá-las na mesa, elas só destroem por enquanto, mas enfim, é só para você ter aquela base das cartas que essencialmente é a base essencial do card game, né? Então, cara, a gente vai fazer um jogo de cartas. Só que se você quiser que tenha mais aulas além dessa aqui, né, vou fazer aqui o conteúdo inicial, vai ser somente a parte das cartas mesmo. Se você quiser mais conteúdo sobre esse tipo de jogo, comenta, curte o vídeo, assiste até o final, cara, porque a performance tem que ser boa para para valer a pena fazer mais vídeos sobre esse tema, tá bom? Se não der muito bom, eu paro de fazer, não tem problema. Aí fica esse vídeo aqui apenas que já tem um conteúdo bem legal para você iniciar o seu card game. Vamos lá, cara, criar um novo projeto aqui. Eu vou fazer Retro Style, tá? Numa resolução pequena. Se você quiser fazer resolução grande, fica à vontade. Para essa aula aqui, o que vai mudar você fazer uma resolução grande é só realmente a questão do tamanho das cartas e a proporção das velocidades, posições. Enfim, só vai ter que adaptar algumas coisas mesmo, tá? Fechar aqui o Start Page, vamos aqui no Layout, tirar o tamanho dele, colocar o tamanho da tela. E fechou, temos aqui o nosso layout. Vou criar aqui um sprite, cara, que vai ser a minha carta. Eu vou chamar de card porque eu costumo colocar as coisas em inglês, eu acho que é um hábito bom para se ter, especialmente se você tiver a intenção de fazer freelance na sua vida, vale a pena você já se acostumar a escrever tudo em inglês, tá? E aqui então colocar um tamanho, eu acho que 60 por 80, 65 por 80 talvez seja um tamanho bom para minha carta. Colocar aqui uma corzinha nela e vou colocar também uma bordinha na carta. Vou pegar aqui o retângulo e fazer uma borda com uma cor diferente. Opa, peraí, por algum motivo ele tá indo. Pronto, agora sim. Uma bordinha com cor diferente. E pronto, ó, temos aqui nossa cartinha. Eu vou rabiscar aqui um símbolo qualquer, um S, um S feião, só para realmente a gente ter alguma coisa dentro da carta, que isso vai ser bom para a gente conseguir visualizar as posições que a gente quer das cartas, tá? É bom você ter uma imagem para elas. Pega o Origin e coloca no meio, aperta assim com o teclado numérico, ou clica com direito aqui, Quick Assign Middle, e coloca a colisão no Bounding Box, ok? Temos aqui então nossa cartinha. Vou fechar e tá aqui a carta. Ela tá meio embaçada por causa do meu sampling, colocar Nearest, pronto, já ajeitei aqui. Se você estiver fazendo o jogo em tela maior, certamente vai precisar ficar no Trilinear, tá bom? Nearest é mesmo para resolução baixa que tem que ser. Então agora, cara, eu vou colocar 5 dessas na mesa. Só que não pode ser assim, né, cara? Imagina, você tá jogando um card game e tá assim as cartas, ó, uma bagunça feiona. Tem que estar proporcionalmente alinhado, tem que ter esse cuidado matemático das posições das cartas, né, cara? Então, primeiramente, a do meio, ela vai ter a posição central, o x160, que é o meio da minha tela, tá bom? E aqui eu vou colocar a posição y, talvez 150. 150 ficou bom. Então essa é a posição do meio, tá? Que é literalmente o viewport size dividido por 2, tá bom? Então agora eu vou estabelecer aqui uma distância entre cada carta. Então deixa eu ver, ó, 160, 100. É uma distância boa. Ou talvez 110? 110, tá bom. Então essa vai ser a distância entre as cartas, ó. Então essa aqui 110 por 150. Então quer dizer que elas têm 50 pixels de distância, tá bom? É importante você ter essa distância, você estabelece a distância entre duas cartas, que aí você consegue fazer igual para todas. Então agora essa aqui, ó, vai ser a posição dessa menos 50 e o y vai ser igual. Então aqui vai ser 110 menos 50 e y 150. Pronto, ó, alinhadinho.
Agora, esse aqui vai ser o meio mais 50, porque tá pra direita. E o Y 150, 210. E esse aqui vai ser o 210 mais 50 e Y 150. Agora sim, ó, tem as cartas alinhadas. Mas perceba que elas estão com posições ainda um pouco esquisitas. Isso é por causa da ordem delas. Para ordenar certinho as cartas, tem que fazer isso aqui, ó. Tem que começar de um dos lados, esquerda ou direita, e começar a colocar o Z Order to bottom. Z Order bottom, botão direito Z Order bottom, botão direito Z Order bottom e Z Order bottom. Olha só, agora ficou alinhadinho. Natural que as cartas fiquem assim, tá? A não ser que você tenha cartas que não ocupam espaço uma da outra, que aqui elas ocupam bastante espaço de outra carta, né? Elas se colidem mesmo. Você vai ter as cartas assim, ó. Uma por cima da outra. E o ideal é você alinhar, né? A da esquerda no topo ou a da direita no topo. Que aí você poderia fazer assim também, né? To bottom, the order to bottom, the order to bottom e the order to bottom e até a última aqui. Aí é a mesma coisa, só que você alinhou a parte da direita, tá? Aí você que sabe, faz aí como você preferir. Achei assim mais bonitinho. Ok, agora o próximo passo vai ser inserir na nossa carta o behavior de Twin, que é o behavior que ela vai precisar para ter os movimentos suaves, movimentos gostosinhos da carta, né? Vou colocar uma variável de instância na carta que vai ser duas variáveis, na verdade, que vai ser a mais perto do mouse, ou no caso, nearest to mouse, tá? Que vai ser uma booleana que somente a única carta que está mais perto do mouse que vai ter essa booleana como true, tá? Isso vai ser por quê? Porque quando você estiver passando o mouse pelas cartas, se a gente considerar somente a carta que você está tocando com o mouse, tipo assim, deixa eu verificar qual carta que o mouse está por cima. E eu tô tipo aqui, ó. Aqui, ó, nessa posição, eu tô com o mouse em cima dessa e dessa ao mesmo tempo. E eu não posso ter duas cartas na minha seleção ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente tem que verificar. Tá bom, dessas duas, qual tá mais perto do mouse? No caso, qual meio tá mais perto do mouse? Se eu tiver aqui, ó, vai ser essa. Se eu tiver aqui, vai ser essa. Tá bom? E a próxima variável de instância vai ser o aceso ou highlighted. Vou chamar de highlighted, que é tipo, qual das cartas que tá em foco? Tipo, ela tá em foco? Porque você ser a carta mais perto do mouse não quer dizer que você vai estar em foco, não quer dizer que você vai ter algum efeito mostrando que você está escolhida, porque você pode ter o mouse tipo aqui, ó, em cima das cartas. Essa carta aqui está mais perto do mouse, só que o mouse não está em cima dela. Então você fica Nearest Mouse True se o mouse estiver perto de você, e você fica Highlighted se o mouse estiver em cima de você. Tá bom? Essa é a estrutura que a gente vai seguir para as cartas. Próximo objeto, obviamente, mouse. A gente precisa do mouse para fazer essas seleções, tá bom? Então tá, bora lá fazer agora esse Nearest to Mouse funcionar. Primeiramente esse aqui, tá? Vou fazer um evento aqui do System, fazer um Pick All, pegar todas as cartas. Assim que eu pegar todas, eu vou colocar uma ação do card, setar o boolean de Nearest to Mouse para falso. Estranho, né? Peguei todas, coloquei falso. Agora eu vou pegar a mais próxima sozinha. Então, card, nearest e furthest. Vou colocar aqui, ó, nearest. O x vai ser mouse.x. E o y, cara, eu vou colocar 180. Tá? Ou melhor, deixa eu ver aqui, o y que tá aqui. 90. Vou colocar 90. Por quê? Porque nesse caso, o que importa mesmo é o x, tá bom? Então o y você coloca um y central, que eu acho que faz mais sentido, tá bom? Nesse caso, ele vai considerar o x do mouse e não vai dar problema com esse 90 aí. Eu vou te mostrar um bug que acontece se você colocar mouse y. Então eu vou deixar assim por enquanto para você ver por que não é mouse x e mouse y. E aí para essa, o nearest to mouse vai ficar true. Beleza. Vamos então aqui no debug layout para ver se deu certo. Ó, pega aqui o card 0, ó. O mouse está passando aqui. Olha aqui o instance variable. Chegou. Saiu, chegou, saiu, chegou. Ó, eu tô com o mouse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tô em cima dele. Só que o nearest to mouse vai ser
esse aqui, ó. Tá vendo? Porque realmente ele considera o mais perto do mouse, ó. Então é isso que a gente quer. A gente quer que estabeleça aí qual que tá mais perto do mouse, para a gente ter apenas uma carta selecionada, para não permitir alguma situação em que o jogador esteja com 2 cartas na mão. Esquisito pra caramba poder permitir isso, né. Então tá, tá feito isso, agora eu vou colocar um evento aqui de mouse cursor is over object. O cursor está sobre o objeto card. E isso aqui vai ter um esquema tipo esse aqui, tá? Só que vai ser com highlighted. Então, card, coloca o booleano de highlighted para falso. E aí você vai apertar S aqui e vai verificar se o card é o nearest to mouse. Então, boolean nearest to mouse, aí coloca para true. O que, que isso vai fazer, cara? Isso vai fazer com que ele pegue essas 2 cartas que você está selecionando ao mesmo tempo, tipo, tá com o mouse aqui, ó, em cima dessa e em cima dessa. Ele vai pegar uma delas, que no caso é a nearest to mouse, e colocar só ela como highlighted, tá bom? E agora você faz um else, aperta X para criar um else, e coloca isso aqui também, porque daí, se porventura você tá com o mouse aqui e você tira, não tá sobre nenhuma carta o seu mouse, você vai colocar todas como falso. Vamos testar então? Debug Layout. Pega aqui a carta 0, ó. Nearest to mouse e highlighted. Ok, ó. Acende os dois ao mesmo tempo. Beleza? Se eu tiro, ele continua nearest to mouse, mas tira o highlighted. Tá bom? Se eu pego essa daqui, tô aqui, ó. Aqui tá nearest to mouse, ó. Mas aqui fica highlighted. Se eu saio de perto, ó, ele passa a escolher a outra. Ok? Tanto para esse lado aqui também, ó. No caso, eu passaria a escolher essa carta aqui. Tá bom? Vamos ativar os twins agora, no caso do highlighted. Então eu coloco um evento aqui, pega o card, verifica se ela está com o booleano highlighted. Se tiver highlighted, eu vou fazer um twin. 2 twins, na verdade. Um twin de posição, para ela subir um pouquinho, porque você percebeu que ela está um pouco fora do layout. É para dar a impressão de você estar assim, ó, com as cartas no seu olho. Aí você vê só um pedacinho delas. Então, quando você tiver com uma em foco, você vai levantar ela para cá, mais ou menos, ó, posição 135. Beleza? Então, colocar aqui na carta um twin de uma posição, uma propriedade, que vai ser o Y. Vou chamar de twin rise, o levantar. E o valor final é 135, como eu olhei ali, né? Peraí, aquilo era X? Não, não, era Y mesmo. Tempo 0.2. O easing você usa o que você quiser, tá? Eu vou deixar o default mesmo. E agora o twin de grow, que vai ser o twin de 2 propriedades. Ele vai mexer no scale, e o scale vai ser 1.2 e 1.2. O tempo vai ser 0.2 também. Isso aqui, ó, vai só acontecer com uma condição, aperta C, do card estiver com o twin tocando o twin grow ou rise, qualquer um dos dois, ele não pode estar tocando, porque se ele estiver tocando, ele não vai ativar de novo, tá bom? Vamos dar um play, vamos testar isso aqui. Olha só, se eu passo o mouse, ele aumenta a carta. 2 problemas aí, primeiramente elas só aumentam e não diminuem, né? Então não acontece nenhuma situação em que ela desce. E aparentemente o Rise não aconteceu. Por que que Rise não aconteceu, ó? Ou será que aconteceu? Ah, eu acho que aconteceu, só que ele cresceu junto, né. Então eu vou colocar 120 o Y, porque ele cresce ao mesmo tempo e acaba é isso aí, ó. Pronto. Aí ficou melhor. Tá. Agora, cara, vamos fazer com que a carta que você escolher fique no topo. Eu coloco uma ação do card top. Move to top. Aqui, ó. E agora o próximo evento vai ser quando você não está highlighted. Então, card, o boolean highlighted é falso. E aqui nesse caso você vai ativar os opostos dos twins que a gente fez aqui. Então você pode copiar e o rise vai ser, sei lá, down, que vai para o 150, a posição anterior dele. E o grow vai ser reduce, alguma coisa assim, e volta pro 1 e pro 1. Aqui, ó, pro reduce, eu gosto de colocar um twin um pouco mais longo, que acho que ficou um efeito legal. Vamos testar aqui, ó, dar um play, ó, subiu, desceu, ó.
Você passa o mouse e ele vai descendo. A que você liberou, ela vai voltando aos pouquinhos para sua mão. Acho que ficou um pouquinho lento demais tudo, tá? Então, 0.1, 0.1, aqui ó, 0.1 também, e reduce colocar 0.3, tá? Vai ficar um pouco mais dinâmico, ó. Ih, rapaz, ó, aqui deu problema, ó. Tá vendo o problema aqui, ó? Era isso que acontecia, que eu esqueci de falar pra vocês do mouse X e mouse Y. Lembra aqui, ó? Esse, ó. Como eles mudam de posição, eles ficam nessa dúvida, quem é que tá nearest to mouse? Porque um tá subindo, ele fica menos nearest to mouse. O outro tá embaixo, ele fica mais nearest to mouse. Só que fica nesse sobe e desce e acaba que eles ficam os dois nesse bug estranho aqui, ó. Então, você faz o seguinte, ó. Você vem aqui e troca por C90. Agora o Y é fixo. Então esse Y que muda aqui, ó, não vai influenciar. Ok? Ele ainda assim ficou bugado, hein, cara? Ainda assim ficou bugado. Deixa eu testar essa outra coisa, na verdade, ó. Vou colocar de volta aqui o mouse Y. E vou colocar uma outra coisa aqui que vai resolver isso. Que é um evento novo aqui de System for each card. E tu vai colocar essa parte aqui, ó, nesse for each. Pra ele fazer essa verificação de estar em cima de uma carta ou não tá, para uma vez para cada carta. Esse for each aqui é bem complicadinho de explicar, então eu tenho um vídeo sobre isso, vou deixar o vídeo aí para vocês se eu lembrar. Caso não lembre, você procura for each Marcos Game Dev no YouTube que você vai achar. Então vou dar um play aqui, ó. É, no fim das contas. Opa, pera aí, buga ainda assim, ó. Ainda buga assim, ó. Olha aqui embaixo, ó, parece que ele não quer vir, ó. Ele não quer vir. Tá, deixa eu mudar esse mouse Y então, botar aqui um 90, vamos testar. Um 90 aqui igual eu fiz antes, ó. Ih, rapaz, ainda buga. Então, esse bug aqui eu percebi que não é muito sobre a posição aqui, ele pode ser 90 mesmo. O bug acontece porque a carta, ela sai da... Ou melhor, o mouse sai da carta, ó. E quando ele desce aqui, ó, ele ativa o twin de descer e toca de novo no mouse. Então fica fazendo isso aqui. Então a solução mais prática para isso, você pode ignorar, porque pode ser algo que o jogador não vai perceber, mas se bem que é bem fácil de perceber. O que você pode fazer é fazer com que a carta não suba tanto. Então, deixa eu ver aqui o scale dela. Se eu colocar na posição 135 ou 130, ó, ainda aparece um tiquinho. Vou colocar 132 então. Opa, abre o Event Sheet. 132. Ó, agora tu vê que ele se mantém na bordinha da tela, né? Não tem como o mouse descer ali e isso acontecer, ok? Então, uma coisa que acontece agora também é que as cartas ficam fora de ordem. Olha só, percebe que a ordem que eu tinha lá saiu? A ordem que eu tenho é essa aqui, ó. Essa carta aqui fica na frente. Se eu venho aqui e toco nessa, ela passa a ficar na frente, olha só. Agora ela fica ocupando o espaço dessa aqui, dessa aqui. Se eu boto isso aqui de volta, tudo volta ao normal. Se eu boto essa, ó, ela fica... Tá vendo que tem um espaço grande aqui, um pequeno aqui, um grande aqui? Sendo que o certo seria ter um espaço grande só, tipo um espaço bem parcelado e só uma das cartas da ponta de cá ou da ponta de cá, como a carta da frente, né? Tipo, assim é a forma que fica normalmente. O que a gente pode fazer então é fazer um Z-Order quando você tira a carta do highlight. Para fazer o Z-Order, colocar uma ação do System, tem aqui uma parte que eu não sei onde está, então eu vou procurar, chamada Sort. Sort Z-Order é para gerenciar a ordem de elementos na profundidade, né, que é a parte Z, né, o X é horizontal, o Y é vertical, o Z é a profundidade, qual que está na frente do Q. E o Z, cara, ele pede um objeto, ele pede uma variável de instância. Então eu vou criar no card duas variáveis, uma que vai ser o spawn x e outra que vai ser o spawn y, que é o seu x e y inicial. Para fazer o z-order, só o x eu vou precisar. Só que o y vai ser para outra coisa, já vou deixar aqui salvo também, porque a gente vai acabar usando, tá? Então eu coloco um evento aqui, ó, do system, ou melhor, do card, onCreated. Quando eu criar a carta, vou colocar aqui no topo para garantir, ó, coloco uma ação da carta, setar os seus valores de spawn x para self.x
e spawn y para self.y. Basicamente, a sua posição x e y, assim que ele é criado, ele vai transferir esses valores para cá, para as duas variáveis, tá bom? Então aqui coloco uma ação, agora já temos a variável de instância, podemos aqui a ação do zOrder do objeto card spawn x, ok? Então, simplesmente ele vai fazer a ordem sempre, ó. Sempre que eu coloco e tiro o mouse, ó, ele refaz a ordem, deixando bem certinho todas as cartas, tá bom? Ok, próximo passo, fazer as cartas poderem serem clicadas e puxadas da sua mão. Vamos lá então. Vamos ter mais uma variável de instância, que vai ser o selected. Vai ser uma boolean também, vou colocar aqui junto com highlighted. Selected vai estar ativo quando eu clicar em cima da carta, obviamente a carta que está highlighted. Então, se eu clicar em cima de uma carta, vai verificar a carta está highlighted, se tiver, essa vai ser pega. Então, bem simples, coloco um evento do mouse on object clicked. Quando eu clicar com o botão esquerdo no card, ele vai ativar uma ação do card, colocar o booleano dele selected para true. Simples assim, tá? Mas eu vou precisar verificar se esse card aperta C, se ele é o highlighted. Compara a variável de distância, ou melhor, compara o booleano. Highlighted, se for verdadeiro, ele vai virar selected. Agora verifico se a carta é selected. Então aqui o boolean selected. Se você for selected, você vai colocar uma ação do card fazer um twin de duas propriedades. Aqui, ó. Vai ser o follow mouse. Um twin para seguir o mouse. A posição vai ser mouse X e mouse Y. Ok? Só que aqui, cara, eu vou ter que inserir uma condição extra. Vou te mostrar por quê, ó. Se eu quiser pegar a carta, ó, eu não consigo mover ela. No Y, né? Ela se recusa a seguir o meu Y. Por quê? Porque tem isso aqui, ó. Esse twin down. Ele fica tocando o tempo todo e fazendo a carta reduzir a sua posição lá para 150. Então tem que colocar aqui mais uma condição. Copia a condição. E agora é o is selected. Só você apertar aí que você inverte a condição, né? Então se não está highlighted, não está selected, ele vai fazer a redução. Então agora, ó, eu consigo mover super devagar a carta. Por que super devagar? Porque tá com 5 segundos de twin, cara. 0.2 vai estar melhor. Então agora dou um play e agora eu posso mover a carta. Mas ó, se o mouse tá em cima dela, ó, ela fica dando essas estranhezas aí. Porque isso é basicamente ativar de novo esse twin aqui, ó. Esse twin aqui, porque o mouse tá em cima dela, né? Então é só eu também colocar essa condição de não estar highlighted aqui, ó. Ou melhor, não está selected, né? Porque daí ele não vai ativar também esse outro twin aqui, tá? Então dá um play, agora posso mover ele aqui. E acontece uma coisa esquisita. Eu, mesmo movendo uma carta, ele ainda assim, ó, interage com as outras. O que é uma coisa bem chata, né? E também eu não consigo soltar ela da mão. Ela fica comigo o tempo todo. Então, para essa carta não afetar as outras, tem que ter uma variável global, que eu vou criar aqui, que vai ser a variável holding card. É uma variável que verifica se eu estou com uma carta na mão, tá? Então, assim que eu selecionar uma carta, vai ficar selected true e também vai ficar com a variável... Opa, é um boolean. O boolean holding card vai ficar true também. Assim que eu clico na carta, a carta em si fica selected para poder seguir o meu mouse e o sistema como um todo fica holding card true. Que agora, se eu tiver holding card, eu não posso mais colocar cartas como highlighted. Então aperta C aqui, System, verifica o booleano, holding card, aperta I para inverter. Se ele for falso, aí o highlighted pode ficar true. Ou seja, se eu estiver com uma carta na mão, que eu ativei isso aqui, esse aqui não vai mais ativar. Então nenhuma carta mais vai ficar highlighted. Então nenhuma carta vai crescer daquele jeito enquanto eu estiver com a carta na mão. E aqui, ó, no selected, aperta S e verifica se eu soltei o clique do mouse. Então mouse button is down. Você pode colocar aqui, ó, left. Tem algum mouse button released? Ou um button released aqui, ó. Quando o left button for
released, ele vai colocar a carta selected para falso e vai colocar o holding card para falso também. E vai ter que ter mais um twin para a carta voltar para o seu lugar, tá bom? Então, pega aqui esse twin de posição, copia ele, e a posição que ela vai ser o seu próprio spawn X e o seu próprio spawn Y. Tá vendo que eu falei que o Y vai ser necessário também? É para isso. Então, eu vou chamar isso aqui de return. O tempo pode ser o que você quiser, pode ser super rápido, pode ser lento. Eu vou deixar 0.2 para ver como é que fica. Então, vou dar um play, ó. Puxo a carta, movo, não influencia as outras, eu solto, ela volta pro lugar dela. E fica um efeito bem gostosinho também, da forma que ela volta pra minha mão. Ela volta bem rapidinho e dá essa descida também, fica bem legal. Essa descidinha aqui ela faz por causa do... Eu acho que é por causa disso aqui, ó. Ela ativa esse twin aqui e esse aqui ao mesmo tempo. Ele faz esse efeito assim mais intenso de descida. Então, galera, até agora, para resumir, a gente tem cartas que você pode selecionar com o seu mouse. Ele escolhe uma só por vez, tá? Isso parece besteira, mas, cara, é um problema que eu aposto que a maioria ia passar. Tipo assim, mas eu pego uma carta e pego duas ao mesmo tempo, é esquisito, não sei o que fazer. Esse esqueminha aqui do Nearest Mouse, ele vai ajudar bastante você a resolver isso. E aí você pode escolher uma e você pode mover mover ela à vontade e você pode soltar, ela volta bem rapidinho, tchum, pra sua mão, ok? Então, cara, tá tudo bem alinhadinho. Agora vamos fazer a parte que vai ser a mais difícil, que é o seguinte: e se eu usar uma carta e ficar um espaço vazio aqui no meio? O que vai acontecer? Cara, a expressão matemática que eu cheguei para resolver isso, você vai ficar de boca aberta, vai ser muito legal. Então vamos lá, cara. Vamos colocar aqui um negócio, ó, que se eu soltar o botão do mouse, ele não vai mais fazer o return, ele só vai fazer um card destroy. É claro que não seria assim o seu jogo, né? É só para dar um exemplo. Então, tipo assim, você estaria usando uma carta. Ela não ia estar mais na tua mão, né? Você usou a carta. Então, ia ficar esse espaço vazio aqui. Ia ficar esse deck todo lascado aqui. Tá bom? Então, imagine esse destroy aqui como você ter a mecânica do seu jogo e você ter a carta sendo usada e saindo da sua mão. Agora, esse espaço que formou do meio, por exemplo, aqui, ó, tem que ser ocupado. As cartas têm que se mover para ficar tudo no meinho sempre. E não é se mover de forma aleatória. Tipo, não pode pegar essas duas aqui, ó, e botar pro lado. Tu tem que fazer com que elas fiquem ainda respeitando o esquema de centralização da tela. Centralizar na tela o meio da carta. No caso, aqui seria não o meio da carta, porque o meio da carta não tem 5 cartas para ter uma carta no meio. Mas meio que a posição do meio tem que ser o meio da tela. De forma que os cantos não fiquem tipo assim, esse canto aqui com um espaço maior do que esse canto aqui. Cara, é um esquema bem matemático mesmo. Então agora eu vou pedir ainda mais a sua atenção, ainda mais seu foco para essa aula, porque vai valer a pena você aprender a usar essas estruturas matemáticas e você entender como elas funcionam. Vai fazer muito poder pro seu jogo, especialmente jogo de cartas que requer alinhamento, estrutura, coisa bem ordenadinha, né? Tem jogos que não são assim, mas alguns são, né? Você tem que ter tudo bem alinhadinho, senão o jogador vai perceber e vai ficar estranho. Então tá, vamos lá. Vamos criar aqui uma função, cara, que vai ser a função, o function, que vai fazer o reset hand. Vai resetar as cartas da sua mão para a posição correta, né? No caso, sempre que você fizer um card destroy, ou no caso você fez um uso de uma carta, você fazer esse reset para daí você tudo ficar certinho no seu lugar, tá? Essa é uma função para isso. Vai ter alguns parâmetros. O primeiro parâmetro que vai ser essencial para sua continha matemática é a posição X que a primeira carta vai ocupar. Essa vai ser o principal fator que você vai ter que ter para depois escolher a posição das seguintes. Tá? Então vai ser o first card X. É só X mesmo, porque no caso da ordenação, na ordenação, o X que importa porque a Y delas são iguais. E vai ter aqui um parâmetro também, que é o distance between
cards, a distância entre as cartas. O first card X vai ficar em 0, mas o distance between cards você vai preencher. Isso vai ser de acordo com a distância que você tiver nas suas cartas aí. Então, no meu caso, é 50, porque entre essa e essa tem 50. Entre essa e essa tem 50, ó. 160 vai para 210. É 50 a distância entre as cartas. Se você tiver uma tela diferente, ou você fez cartas de tamanhos diferentes, que tem uma distância diferente, você vai colocar a distância que você tiver aí nessa variável, nesse parâmetro da função, no caso, né? 50 vai ser a distância entre as minhas cartas. E o próximo parâmetro vai ser o total de cartas. Você vai fazer um reset de cartas, né? E quando isso acontecer, você vai ter um número diferente de cartas dessa vez. Então você vai ter aqui o total cards hand. Total de cartas na sua mão. Né? Se no caso aqui você usou essa carta, você vai ter 4, porque você sumiu com essa, e você vai sobrar só 4 cartas. E vai ter uma situação com 3, vai ter uma com 2, vai ter uma com 1. Você pode ganhar mais cartas, vai ter uma situação com 10 cartas. No caso, com esse tamanho de tela aqui, não tem como, né? Só no máximo umas 7 cartas, né? Ok. Vamos lá então, cara. Vai ser malucaço. Primeiro passo aqui, galera, é ter uma forma de saber qual é o número de identificação de cada carta. Saber que essa é a carta 1, essa é a 2, essa é a 3, essa é a 4, essa é a 5. Tá? Isso vai ser importante para saber qual é a primeira carta e colocar a posição dela sendo a primeira carta. Então aqui, ó, eu vou ter uma variável de instância nova, que vai ser o hand position. Em que posição da mão essa carta está? Saber a posição que cada carta vai ocupar na sua mão. E esse númerozinho de identificação você vai usar para definir a posição dela nessa função aqui, tá? E esse order hand vai ser uma própria função também. Então eu coloco um function aqui, que vai ser o order hand, tá? O order hand eu vou ativar aqui, ó. Sempre que eu fizer esse sort e order, eu vou colocar uma ação também do function de chamar o order hand. O que é o order hand? É um simples for each, aperta S, system, for each, vai ser um for each ordenado, tá? Você vai ordenar pela posição X. Então, for each da carta, eu quero saber o meu card.x ascendendo, ou seja, ele vai começar pela carta menor. Então, esse for each ordered vai fazer com que esse loop acione uma vez para cada carta, começando por essa aqui, que é a carta mais da esquerda, tá bom? Então, for each card, coloca uma ação da card, setar o valor do seu hand position para loop index mais 1. A loop index mais 1 por quê? Porque na primeira repetição desse loop, que vai ser para a primeira carta, o loop index ele vai me passar o valor de 0. Eu vou somar 1, porque eu vou querer que o hand position comece em 1. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. E se eu tiver 4, vai ser 1, 2, 3, 4. Tá? Ele não vai começar do 0, que isso vai gerar uma confusão desnecessária, então vai ser melhor ter ele com loop index mais 1, tá? Beleza. Então agora se eu der um play aqui, um debug layout, você vai ver que os meus cards, ó, essa aqui é a card hand position 5, essa aqui é a 4, essa aqui é a 3, 2 e 1. Beleza? Cada uma está com seu hand position bem certinho, ó. 2, essa aqui é a 4, que é a penúltima aqui, essa aqui é a 3, está no meio, beleza? Então isso aí está feito. Então agora eu vou poder saber tendo esse hand position, eu posso usar essa informação no reset hand. Então agora eu vou começar pegando a primeira carta. Então aperta S, vem aqui no meu system, vou fazer aqui um pick by comparison, eu vou pegar a card que o seu card.hand position seja igual a 1. Com isso, eu vou definir qual que vai ser o first card X. O first card X não é só o carta.x. É o X que ela deve assumir nesse novo número de cartas. Ou seja, sumiu uma. E agora, aonde vai a primeira? Ah, ela tem que vir mais ou menos aqui. Ela tem que vir aqui para que as outras sigam ela. E fique centralizadinho perfeitamente. Tá? Esse é o esquema que a gente tem com o First Card X. Descobrir aonde vai estar a primeira carta para depois distanciar em 50, 50, 50 e 50 as próximas cartas.
Por isso também temos que ter a informação da distância entre elas, tá bom? Então coloco uma ação aqui do card, fazer um twin de uma propriedade, vai ser um twin de x. Vou chamar de first card, propriedade x. O valor dela vai ser uma expressão matemática bem interessante. Primeiramente, cara, a gente começa com o meio da tela. Para conseguir o meio da tela, a gente usa a expressão viewport width e coloca uma camada aí, a gente tem só a camada 0, uma camada que tem um parallax e um scale normalzinho para garantir, tá? E para isso aqui vai me passar o valor 320, que é o meu viewport width, minha largura da tela. Eu vou dividir por 2 e assim eu vou ter o meio da tela. Eu vou ter isso entre parênteses porque eu preciso dessa expressão junta, tá? Fazer isso aqui numa camada só. E agora eu vou diminuir uma outra parte. A outra parte vai ser, cara, o total de cartas na minha mão, menos 1. E eu vou fazer isso aqui vezes a distância entre cartas. E eu vou dividir por 2. Vou colocar um parênteses aqui para fechar e tem que colocar mais um aqui para fechar esse parênteses aqui, tá? Então, a metade da tela e vai subtrair total de cartas menos 1 vezes a distância dividido por 2. Isso vai ser para chegar aonde que a primeira carta tem que estar, tá? Vamos ver isso na prática então, ó. Imagina que a gente destruiu essa carta aqui. Ela não existe mais. Agora, o que isso vai fazer vai ser definir a posição da primeira carta, que é essa. Então, vamos fazer essa expressão de maneira por cima aqui, né? Então, metade da tela, no meu caso, vai ser 160, 180. 180, 320, 320, dividido por 2. Deixa eu garantir aqui. 320, dividido por 2. 160. Perdão, galera. 160. Aí, ó. Agora, eu vou subtrair total de cartas na mão, que nesse caso aqui é 4, né? Porque a gente tirou essa carta aqui, né? Ficou 4 cartas. Menos 4 vezes. Ah, tá, peraí. Total de cartas é 4 menos 1. Então, menos 1 vai ficar 3. Ok? Total de cartas menos 1. Vezes a distância entre as cartas, 50. Dividido por 2. Esse dividido por 2 vai vir depois disso aqui. Por isso que a ordem dos parênteses é muito importante. Porque, ó, tu vê que tem aqui, ó, esse aqui junto, tá? Porque o parênteses vem primeiro. Então, primeiro a expressão vai completar esses dois parênteses aqui. Vai ter aqui o 160. E depois vai ter aqui, nesse aqui, vai ter o 3. Que vai multiplicar aqui pela distância. Que vai ter aqui, por exemplo, 150. E depois esse aqui vai dividir por 2. E vai ter isso aqui como no final, tá? É para isso que servem os parênteses, para você definir qual é a ordem das informações que tem que ter. Porque se eu coloco isso aqui, por exemplo, fora de parênteses, ele vai primeiro fazer isso aqui, depois vai ter isso aqui e depois vai ter o menos. Que nesse caso eu acho que ia dar certo. Eu acho que ia dar certo igual, tá? Mas em alguns casos pode não dar, por isso que é bom você garantir que você vai ter todos os blocos de informação bem certinho, até porque isso aqui é uma informação só. Isso aqui é informação metade da tela, ok? É uma informação única. Tá, então 3 vezes 50, a gente tem aqui 150, né? Dividir para 2, temos 75. E agora a gente tem, por último, 160 menos 75, que é 85. A posição que a primeira carta tem que assumir nessa nova quantidade de cartas, que seria aqui, então, 85. O que isso vai fazer? Vai fazer com que as próximas cartas tenham a posição dela mais 50. Aí essa aqui, ó, 135 mais 50. E essa aqui, 185 mais 50. Você viu, ó? Ficou perfeito. A distância aqui, ó, igual a distância aqui. O meio ficou bem certinho aqui, ó. Mesmo sem uma carta no meio, ele ficou perfeito a posição das cartas. Cara, isso aqui é bem legal. E vamos entender por que isso funciona, tá? Então, a ideia disso aqui é que a primeira carta, ela deve ficar em uma posição que, centralizando ela, colocando para o lado e tendo as outras cartas seguindo ela,
fique tudo ok em relação ao centro da tela. Isso aqui é uma expressão que imagina que a tela começa, ou melhor, que os objetos que estão sendo avaliados nesse momento, eles têm que ocupar um centro correto da tela. Por isso começa a partir do meio. Por isso que a primeira coisa que a gente vai verificar aqui é o meio da tela, tá bom? Isso vai partir disso. E é menos porque a carta vai para a esquerda. Então a gente tem que achar uma posição adequada para ela à esquerda, que no caso aqui deu 85, né? Agora, por que chegou nesse 85? Porque você viu que eu verifiquei primeiro o total de cartas na mão menos um. Por que menos um? Porque são as cartas que faltam olhar. São essas três aqui. São as outras três cartas que vão seguir ela. Por isso que eu tirei um. Meio que eu desconsiderei essa carta para fazer a verificação. E multiplicar pela distância entre as cartas e depois dividir por 2. Então, a distância entre as cartas é o que tem que acontecer aqui, né? A distância entre elas. Se eu não dividisse por 2, ela ia ficar meio aqui. Ou melhor, ia ficar mais aqui, né? Se eu não dividisse por 2, ele ia ficar mais um pouco pra cá do meio da tela. E as cartas iam seguir ele ocupando assim, ó. Cara, eu acredito que da mesma forma que a tela divide por 2, aqui também tem que dividir por 2. Porque, enfim, eu quero metades, né? Eu quero metades porque eu tô partindo de uma metade. É muito difícil pra mim explicar essa expressão, porque no momento que eu tive essa ideia, na hora tudo fez sentido. Eu fiquei, nossa, eu brinquei um monte com contas diferentes, com, cara, como é que eu vou chegar nisso? Porque tem que ser uma conta que sirva pra qualquer número de cartas. E eu cheguei nessa expressão. Eu vou ser sincero com vocês e dizer que eu não sei exatamente por que a expressão ficou assim, mas depois de muitos testes, muita avaliação, acabou encaixando dessa forma a expressão que chega na posição que a carta tem que ocupar. Tá bom? Vamos colocar tudo certinho aqui? Vamos lá, ajeitar as 5 cartas, vem pra cá, prontinho. E tá aqui a minha expressão, cara. Muito doida essa expressão, eu fiquei muito orgulhoso quando eu consegui ela. É uma expressão assim que deu certo, que infelizmente eu não sei dizer exatamente por que cada elemento tá como tá, porque dividir por dessa parte aqui, mas enfim, cada elemento dessa forma é essencial para que dê certo, tá bom? O tempo vai ser algo tipo 0.2, o easy pode ser o default. Agora eu vou colocar esse valor aqui, eu posso até copiar essa expressão, tá? Colocar aqui no system, setar o valor de first card x para isso aqui, tá? Porque esse first card X, como eu falei, não é só pegar a primeira carta e botar o X dela aqui. É para pegar aqui essa expressão que é o que vai encontrar o novo X da carta, tá? Também não esquece, cara, que cada carta tem aqui, ó, o seu spawn X, beleza? Então tem que atualizar o spawn X dela, porque como teve uma carta a menos, né, saiu uma carta, agora a carta ocupou um novo espaço, tem que trocar o spawn X dela para quando eu fizer esse return aqui, ó, quando eu ativar de novo isso daí, ele consiga fazer isso funcionar, tá? Então agora vem para cá então, coloca uma ação do card, setar o valor do seu spawn x também para essa expressão, tá bom? Se quiser botar também aqui first card x, dá no mesmo, tá bom? Então agora tendo pego esse primeiro, eu vou apertar S e fazer de novo um system pick all, para que eu possa pegar de novo todas as cartas e fazer agora uma vez para cada carta, colocar ela 50 pixels à frente. Claro, 50 porque essa é a minha distância. Se a sua distância for outra, você vai ter colocado um outro número aqui que vai ter feito outro efeito aí na sua carta, tá bom? Então vem para cá então, pegando as cartas todas, eu tenho que excluir a carta número 1. Então aqui vem aqui, aperta C, card, verifica a variável hand position, se não for igual a 1. Isso aqui vai desconsiderar a primeira carta, porque esse for each agora restante, que vai alocar as cartas, são as próximas cartas. A primeira a gente já fez. Então aperta S agora e cria um system for each card. E agora vamos fazer um novo twin do card, twin de uma propriedade para setar a sua posição. Pode chamar de card position, vai ser um X. Vou começar pelo first card X e eu vou somar uma expressãozinha aqui, que é a distância entre cartas, vezes card da sua própria, né, ponto hand position, menos 1, e coloca aqui os parênteses para fechar.
Então, ó, é o X da primeira carta e eu vou somar o distância, ou seja, o 50, e vou multiplicar isso pela posição que a carta quer ocupar, -1. Esse -1 é porque vamos supor que você tá com a carta número 2. A carta número 2 vai ter o hand position igual a 2. Só que se você fizer 50 vezes 2, você vai ter 100. Então você colocaria a primeira carta mais 100. Só que não é isso, é mais 50, né? Então, tipo, você tem que sempre tirar 1 da hand position para ficar tudo alinhadinho, tá bom? Então a carta 2 vai ser 1 nesse caso aqui. Então vai ser primeira carta mais 50. A carta 3 vai ser 2 menos 1. Ou melhor, vai ser 3 menos 1. Vai ficar primeira carta mais 100. Então, assim, posicionando cada carta no seu lugar correto, beleza? O tempo aqui, cara, vai ser. Você pode fazer um random para fazer uma coisa assim, uma troca mais dinâmica e diferente. Um random entre 0.1 e 0.3, ok? E agora, cara, falta você setar o spawn X dessa carta para a expressão também, tá? Então a carta que você acabou de trocar de posição vai ter o seu spawn X trocado para a mesma expressão para que ela pegue o mesmo valor, tá bom? Agora o truque é aonde que você vai ativar esse negócio. Primeiramente, cara, eu vou colocar aqui um evento que vai ser mouse quando apertar o botão direito, a gente vai chamar essa função. Chama a função reset hand. Dessa forma aqui, total cards hand vai ser o card.count, que é uma expressão que me passa quantas coisas quantas instâncias tem desse objeto. Então, no caso, vai ser o número de cartas que eu tiver, tá? Então, eu vou dar um play aqui. Eu botei só nisso aqui para testar, tá? Então, eu vou tirar a carta, botão direito, e olha aí, ó, alinhou certinho. De novo, ó, botão direito, alinhou de novo, tira, botão direito, alinhou e tira, botão direito, alinhou bem no meinho da tela, ok? Então isso aí é só para testar que deu certo. Agora vamos fazer isso acontecer no caso correto, né? Se eu vier nesse caso aqui e só fazer isso aqui, ó, nesse momento aqui, vamos ver se vai dar certo. Assim que destruir a carta, no seu caso, no seu jogo, assim que você usar a carta, você chamar o reset hand. Vamos dar um play aqui, ó. Não deu certo. Por que não deu certo, gente? Porque esse order hand, ele tá em uma outra situação. Ah, então eu tenho que chamar o order hand também? Vamos testar. Chamar o order hand e ele ao mesmo tempo. Dá um play. Também não deu certo. Por quê, gente? Porque o order hand, ele leva um tempinho para funcionar. E é importante, é essencial que o order hand aconteça antes do reset hand, para que daí eu já tenha a ordem certinha, né? Porque a nova ordem de cartas, né? Porque se eu tinha 5 era 1, 2, 3, 4, 5. Mas assim que eu jogo uma fora vai ser 1, 2, 3, 4. Então, nesse caso, a gente precisa reordenar as posições das cartas. E tem que esperar isso acontecer e tem que resolver isso aqui primeiro para depois chamar o reset hand. Então, eu vou criar aqui, cara, um novo parâmetro que vai ser para o caso de eu querer chamar um order hand seguido de um reset hand. Então vai ser reset e vai ser um booleano. Então aqui, ó, ele vai perguntar, aperta B, aperta C, se o system, se o boolean reset está verdadeiro, e aí ele vai chamar o reset, tá bom? E aqui vai ser reset true. E daí nesse caso aqui, ó, ele chama o reset depois de terminar esse for each. E nesse caso aqui, ele não chama o reset, porque não é um caso que precisa chamar o reset. É só para ordenar, porque nesse caso aqui você só botou o mouse em cima e tirou o mouse. Não é um momento em que você usou uma carta. Então, só quando você usar uma carta que você vai ter ela eliminada do seu jogo, que você vai ativar o order hand, tá bom? Então, isso aqui, cara, ele vai repetir esse reset hand uma vez para cada carta. Então, temos que fazer uma condição aqui também, que ele só ative assim que ele termina a última carta do for each. E vai ser uma verificação aqui, aperta C, se a minha carta, o seu valor de hand position é igual a carta.count. Ok? Isso quer dizer que eu acabei de preencher a posição da carta que tem, da carta que foi a última do jogo, basicamente, né?
a última que tinha que ser preenchida o seu valor, aí sim eu vou chamar o reset hand. Tá bom? Vamos testar então. Dá um play, coloca aqui e ainda não funcionou. O que eu tenho que fazer é colocar uma ação aqui, ó. Depois desse destroy aqui, eu vou apertar A, colocar um system, wait 0 segundos. Isso aqui é para dar uma atrasadinha na chamada dessa função, para ele realmente computar que a carta foi destruída. Então a carta destruiu, esperou um tiquinho de nada. 0 segundos é nada, é só um atraso da engine mesmo, para dar uma atrasada no código. E ele receber agora esse order hand, sabendo que esse for each vai ter uma carta a menos. Porque sem esse wait, ele não percebe, tipo, não dá tempo ele perceber que a carta já foi destruída. Ele roda um for each com aquela carta sendo contada ainda. Então por isso que tem que ter essa, esse wait aqui, tá? E aí você vai tirar esse right button clicked aqui, porque agora o que vai acionar o reset hand vai ser essa parte aqui, tá bom? Então vou dar um play e agora sempre que eu uso uma carta, elas se ajeitam para preencher o espaço que tem. Muito legal, né? Olha que legal. Tira uma, elas se posicionam. Se eu tirar daqui primeiro, ó, ela vai pro lado, ó, se ajeitando de acordo. Muito massa, né, cara? E esse então foi o nosso card game. Foi isso que a gente fez na aula de hoje. A gente pode tocar nas cartas, elas têm um highlightzinho, um efeito de estar em ênfase, né? Você pode clicar nela e arrastar pelo campo. Você soltando ela, ela é usada, basicamente, e você reajusta as cartas na sua mão para ter tudo certinho aqui, ó, alinhadinho, bonitinho, até que você fique sem cartas. Legal, né, gente? Muito obrigado por assistir essa aula. Cara, se você gostou, deixa um like, comenta se você quer mais aulas sobre card game, eu posso fazer mais. Se o vídeo tiver uma boa performance, eu vou fazer mais aulas sobre isso. E convido para conhecer mais do meu trabalho. Olha a descrição desse vídeo, tem bastante coisa ali. Tem o Discord, tem a newsletter no site, tem os meus cursos no site também. Conheça mais aqui pela descrição desse vídeo e vejo você então no próximo. Falou!